sobre o livro que eu tive muita dificuldade para ler. Muita mesmo, vou confessar. Foi bem complicado. Acho que foi o livro mais difícil de ler do ano. Mas se eu gostei? Gostei. O livro que eu tô falando é O Menino que Acreditava em Milagres. É uma história real, tá? É uma autobiografia desse autor, o John O'Leary, acho que é assim que fala, não sei. John O'Leary foi um menino que incendiou a própria casa. Eu acho que todo mundo já fez alguma merda bem grande quando era criança. Bom, ele foi brincar com fogo e brincou com fogo pra valer. Ele mexeu com fogo e gasolina depois de ter visto uns adolescentes, acho, fazendo algo parecido. Ele quis tentar, como toda criança sem noção é. Só que a situação saiu do controle. Bom, o galão de gasolina explodiu enquanto ele tacava fogo na gasolina, né? E pegou fogo na casa inteira. Esse menino teve o corpo inteiro queimado. E aqui, na verdade, é a história de um milagre, de verdade, porque ele realmente chegou a ser meio que desenganado pelos médicos, falando pros pais dele que ele não teria chances de viver. Foi milagroso o jeito que ele conseguiu dar a volta por cima. Além de ter conseguido voltar à vida, ele cresceu, se formou, conheceu alguém, se casou, teve filhos. E nessa biografia ele conta passo a passo todo mundo que ajudou ele a se recuperar de um trauma tão gigante e a simplesmente não deixar de tentar viver. Porque se falassem pra ele provavelmente que ele não ia resistir, ficassem falando isso na orelha dele, era bem capaz dele ter desistido da vida e não ter sobrevivido pra contar. Na história ele conta que ele foi ajudado por inúmeras pessoas. A primeira pessoa que ajudou ele, na verdade, falando coisas de incentivo, foi o pai dele, e ele conta muito isso. A história dele é incrível, é uma história de superação que eu nem imagino alguém passando. Foi uma criança que sofreu demais com esse trauma todo, com as dores e o corpo todo queimado, e vocês imaginam como deve ser dolorido aquelas cicatrizes de pele queimada. Ele perdeu dedos, ele teve que reaprender a escrever, e assim, para cada vitória na vida dele, ele teve um anjo da guarda que ajudou. Então é um livro que conta basicamente sobre superação, sobre não desistir, sobre enfrentar os medos. Inclusive tem uma parte do livro que fala só sobre medo, sobre os medos dele e o que a gente deve fazer para enfrentar os medos e quais oportunidades se encontram atrás desse medo, né? Porque às vezes a gente simplesmente não faz alguma coisa, deixa de fazer porque a gente tem muito medo que outra coisa aconteça, alguma coisa muito ruim aconteça. E ele mostra aqui claramente que quando ele conseguiu ultrapassar o medo, a barreira do medo, as oportunidades simplesmente apareceram para ele, coisa que ele nem imaginava que ele conseguiria fazer, ele conseguiu. Ele hoje é um palestrante, ele ganha dinheiro fazendo viagens pelo mundo inteiro, contando a história dele de superação. E realmente é um cara que venceu na vida. E ele poderia simplesmente ter desistido de tudo assim que aconteceu o acidente. Por que foi um livro extremamente difícil? Essa história é tão maravilhosa. Porque ele é meio autoajuda. E eu tenho problemas com livros autoajuda. Eu não gosto muito de ler livros de autoajuda, então esse livro aqui praticamente me colocou numa ressaca literária daquelas. Eu parei quando eu tinha passado um pouquinho da metade do livro, eu parei de ler. E aí eu peguei outros livros para ler, eu li mais ou menos uns 2 livros, enquanto esse aqui estava parado. Então, quando eu terminei aqueles livros, aí eu me senti segura de terminar esse aqui. Até porque ele estava na minha meta de 2018, eu não ia deixar ele para trás. E foi ótimo eu ter dado uma pausa, lido outras coisas
coisas malucas e ter voltado para ele. Eu voltei a ler em outra situação, com outra cabeça, em coisa de semanas. Valeu muito a pena, valeu super a pena. O final dele acabei lendo muito mais rápido do que a primeira metade. A segunda metade eu li muito mais rápido. Acredito que essa mudança na cabeça, mesmo por ter lido alguma coisa mais pesada, esse aqui acabou ficando muito mais simples de ler. Mas, gente, pra quem gosta de autoajuda ou quem queira conhecer essa história, que é realmente um milagre, que não tem outra palavra pra descrever isso aqui, isso é um milagre do que aconteceu com esse cara, realmente eu recomendo, vale muito a pena. É uma história extremamente bonita. Foi muito difícil para eu ler, sim, foi porque eu tenho problemas com autoajuda. Algumas partes eu realmente achei bem cansativo, achei meio enrolação demais, e eu queria mesmo que este livro fosse ele contando apenas o que aconteceu com ele. Eu acho que seria muito mais interessante de ler, mas ele aborda alguns temas que realmente acabaram sendo um pouquinho mais importantes para mim no final do livro. Então, acho que valeu a pena. Bom, gente, é só isso. Esse livro aqui eu comprei pelo Avon. E olha, ele é edição econômica, mas é muito econômica, tá, gente? Porque olha a finura dessa capa. Cheguei até a dobrar um pouco aqui, ó, quase dei uma falecida. Por dentro a página é branca, as letras são bem pequenininhas, ele é meio chato de ler, tá? Desse jeito. Não tem absolutamente nada demais no livro, só quando vai terminando assim, que tem uma coisinha mais delicadinha, sempre tem alguma frase de efeito, mas assim, ele não tem nada demais, absolutamente nada demais, e não teve jeito, né? Dá pra ver, ele já não fecha mais direito, justamente por ser muito mole. Este daqui, essa edição é do Universo dos Livros, e sei lá, só acho que pelo menos a capa podia ser um pouquinho mais reforçadinha, né? Porque a capa também não é lá aquelas coisas, mas quando a gente entende a história, a gente sabe exatamente o porquê dessa capa. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, não esquece! Curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos.